Mas agora, chegou aquele momento, Guilherme está até agora gelado. Mas vou contar por quê. Deus. Me diz uma coisa, você de casa gente, sabe dizer a diferença entre animais silvestres e exóticos? Eu não. Embora muitas vezes a gente seja tratado isso como um sinônimo, cada um desses animais possui uma definição específica. É verdade, né, Abi? Na teoria, um animal silvestre, por exemplo, não deveria ter contato com os humanos, mas infelizmente muitos acabam sofrendo, por exemplo, com a situação do tráfico de animais. Sendo assim, quais serão os critérios do IBAMA para autorizar a criação de algum desses animais dentro de casa? É uma coisa que as pessoas têm dúvida, né, Abi? Quando vê gente que tem esse tipo de animal pertinho, né, no quintal, dentro das residências. Exato. Sabia, por exemplo, que o furão, fofinho, é considerado um animal exótico no Brasil? Olha só, a gente teve será? um aqui no nosso Teve programa mesmo, fofíssimo, recentemente, né? inclusive, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai entender as diferenças entre essas espécies e quem nos ajuda é o biólogo Ian Neri. Seja muito bem-vindo à nossa casa e ele não veio sozinho. Ian, seja bem-vindo, Seja viu? bem-vindo. Boa tarde pra você. Obrigada. E a Abi falou que ele não veio sozinho, porque já tem uma galera aqui observando o nosso programa desde o começo, Abi. Estão vivendo a tarde com a gente assim, ó. Já conta pra gente quem veio com você. Olha só, eu trouxe alguns animais aqui, bem diferentes. Alguns vão dizer animais exóticos, mas não é bem por aí, não né? É a gente bem vai ver isso direitinho. Vamos. Aqui a gente tem uma iguana nordestina, tá? Um animal que ocorre aqui no Brasil. No Brasil. Olha, e você mexeu com ela, fechou até os olhinhos. Gente. Eu dou no carinho. E agora Meu Deus, até chacalhou. Não quero agora mais. não quero, não. Aqui nós temos uma jiboia, que é um animal que muita gente acha que é venenoso. Que é venenoso. Que tem o bafo da jiboia, que vai manchar a pele com machucados, mas não é nada disso. Que tem um abraço forte. Que tem uma Isso aí é Isso ela Essa tem, né? parte já ouvi falar que é real, viu, gente? Bom, aqui a gente tem uma jiboia arco-íris da Caatinga, logo ao lado uma jiboia arco-íris da Amazônia e, por fim, um filhotinho de jabuti. Oh, Tá que bem fofo. aqui no ladinho. Escondidinho. Olha lá, esse tá sossegado mesmo. Olha aí, cara. Que bonitinho. Olha aí a carinha. Olha aí. Vem viver a tarde com a gente, você também, ó. Venha viver. Que Que demais, legal. minha gente. Conta pra gente essa diferença, né? Do que é silvestre e do que é exótico. Muita gente trata assim, um animal exótico como algo diferente, né? Um bicho, nossa, esse bicho não é comum, então é um animal exótico. Não tô acostumado a ver, vou considerar exótico. Exótico. Mas não é bem assim, na verdade, quando a gente chama um animal de exótico, a gente quer dizer que ele não pertence à nossa fauna. Quer dizer que ele é um animal nativo de outros países, que não o Brasil. E quando a gente fala um animal silvestre, a gente está tratando de animais que pertencem aqui à nossa fauna. Ah, tá. Então, ou seja, por exemplo, a iguana, essa iguana, ela é um animal silvestre. Exatamente. Porque ela faz parte da nossa fauna, mesmo que as pessoas normalmente não veem, né? Só estão tendo, às vezes, a primeira oportunidade de conhecer agora no Viva Tarde. Mas é um animal silvestre. É um animal silvestre. Ela ocorre no Nordeste, na Amazônia, né? No Norte e no Mato Grosso também. Que É um animal que ocorre em vários locais aqui do Brasil, considerado um animal silvestre. Tá dando a carinha Quando ali já. O Guilherme fica só de Tá olho. dando a carinha. Eu tô de olho, ela tá de olho em mim, eu tô de olho nela. Por que é importante a gente saber, né? O que é um animal silvestre e um animal exótico? Então, né? É muito importante a gente saber essa diferença, principalmente, né, quando a gente encontra um animal assim. Já houve casos de próprio Corpo de Bombeiros resgatar um animal na floresta, ser um animal exótico que não pertence à fauna e esse animal ser solto novamente na natureza. E isso não é nada legal, assim. Quando a gente tem uma espécie que não pertence à nossa fauna e a gente introduz ela na natureza local daqui, né, nativa, pode causar alguns impactos, pode causar uma competição por alimentação, pode causar uma predação de espécies nativas e diversos outros problemas que podem ocorrer. Aí vai depender da espécie. Nascer outra, né, sei lá, ficar endêmico, Pode não sei. Ser uma população que você perde controle, né? Na Flórida a gente vê muitos casos, assim, lá tem vários animais que são invasores lá e foram introduzidos por ação humana, que
já não pertenciam àquela fauna, mas hoje em dia tem muitos lá, muitos. E como que acontece isso normalmente? É por causa de casos, por exemplo, de pessoas que conseguem uma autorização, ou às vezes até ilegalmente que trazem esse animal para casa e ele foge, ou a pessoa desiste e pensa que pode soltar? Às vezes, né? Às vezes a pessoa fica com medo, né? E acaba soltando, compra por impulso, Compra solta, no impulso, né? Pode acontecer. E isso é interessante que você está falando, porque assim, nós somos, né, o Brasil autoriza, né, alguns animais para a gente ter. Como é que funciona essa autorização? Então, desde 2012, essas autorizações dos criatórios comerciais, elas passaram a ser de competência do Estado, então não mais do IBAMA. Apesar do criador ser legalizado pelo IBAMA, quem faz as fiscalizações e toda a parte de documentação e legalidade do criador são os órgãos ambientais do Estado. Então, no caso lá do nosso criador, Pet Serpente, é o INEA do Rio de Janeiro, entendeu? Aí tem todo um processo, uma burocracia para começar esse empreendimento, tirar as autorizações e poder vender. E quando esses animais, por exemplo, que a gente está conhecendo de perto aqui, são animais que sofrem também pela ação humana, aí quando a gente fala de tráfico de animais ou de caça, como que é a realidade dessas espécies? Total, né? Essas espécies nativas, elas sofrem esse impacto, né, do tráfico de animais, que coleta animais diretamente da natureza, o que também causa impactos negativos na natureza. Porque ele estava tendo uma função ali, né? E as pessoas pensam que... no habitat exato, dele, eu né? cacei, é direito meu, eu consegui capturar. Cada né? espécie tem a sua função ecológica, já estabelecida antes da gente chegar aqui. Então, o que acontece? Os criadouros, eles não podem coletar também animais da natureza. Sim. Os animais que chegam ao criadouro, eles vêm ou de centros de resgate de animais, ou de centros de reabilitação, às vezes de zoológico, ou de outro criador. É a única maneira de adquirir animais para um criador. E existe um manejo, né? Porque quando a gente fala assim, você retira um animal da natureza, primeiro que a gente não tem que retirar nada, a gente tem que ser um observador e de longe, né? Mas quando acontece isso, né, de vocês terem os animais, vocês fazem um manejo antes dele ir para casa de alguém, ensina. Como é que funciona? Então, os animais que a gente recebe desses locais, a gente não pode vender. São animais que a gente vai ter que ficar pro resto da vida cuidando deles. Como responsabilidade Exatamente. de vocês, então, A única coisa que a gente pode fazer com esses animais é reproduzir e vender os filhotes deles. Sim, olha aí. Os animais que a gente recebe vão ficar com a gente para sempre. Que legal. Esses daqui, com exceção do jabutizinho, são animais nossos. Então, vai ficar com a gente. E conta pra gente, as pessoas têm aquela coisa, né, das serpentes, né? O medo. Então, eu posso ter uma em casa? Como é que funciona? Guilherme tirou até uma foto que foi corajosa. Mas foi uma vez na vida, viu, gente? Ele disse que ele ainda está sentindo como se ela estivesse passando dele. Eu tô sentindo a cobra aqui ainda, olha. Vou lá pra você. Conta pra gente como é que funciona pra gente ter, né? Como a gente cuida, o que come. Certo. Então, esses animais, o ideal, né? Antes de você adquirir esses animais, você já tem que estudar bastante e já tem que definir uma espécie que você tem interesse, que caiba na sua realidade. Então, assim, tem que ter muito estudo antes de adquirir um animal desses. Diferente de um cachorro e um gato, eles, assim, cachorro, não tô falando que não dá trabalho, dá trabalho. Mas querendo ou não, você vai adaptando, ele vai ficar no cantinho dele, vai alimentando. Esses animais, você não pode só ter um canto. Você tem que preparar um micro habitat para ele. Você tem que preparar um terrário, controlar a temperatura, umidade e os substratos, esconderijos, meio que refazer um pedacinho do habitat natural dele na sua casa. Mais ou menos a ideia do aquário. Você tem que replicar aquelas condições básicas, não é só dar comida. E como que funciona a parte de alimentação das serpentes, por exemplo? Então, eu vou ter... Pode ia falar pra você tirar, que acho que o pessoal de casa fica com essa curiosidade de ver mais de perto. E qualquer coisa que precisar de ajuda, a Biane com certeza vai ajudar a segurá-la. Essa é uma jiboia arco-íris da Caatinga, ou também popularmente conhecida como salamanta da Caatinga. Esse animal já é um adulto, é um macho, e ele se alimenta a cada 25 dias, a cada 30 dias. Olha, praticamente uma vez quase por mês. E do que ele se alimenta? Não é qualquer coisa que ele se alimenta. Gente? Não. Ah, tá, ufa. Só pra eu ficar mais tranquilo. Esses animais eles vão se alimentar de presas inteiras. Então pode ser ou roedores ou aves, como pintinhos ou codornas. Entendi. Isso é congelado? Como é que funciona? Isso, a gente sempre recomenda oferecer alimentos descongelados.
Porque oferecer animais vivos pode machucar a própria serpente. Essa é uma dúvida que eu Exatamente. tinha e que às vezes o pessoal tem, né? Será que eu vou ter que comprar o animal vivo e você- ele tem que simular a caça dele ali? Não, você pode, nesse caso é um animal que você vai lidar com ele em casa mesmo, você não tem que preparar ele para ele estar na natureza porque ele não vai voltar mesmo, né? Isso. Quando eu digo que você tem que estudar, uma das coisas essas é questões, descobrir né? onde você vai adquirir o alimento dele e veterinários próximos também, porque esses animais também vão ao veterinário. Sim. E hoje em dia, cada vez mais, tem veterinários E são aptos- veterinários especializados nesses Especializados. animais, isso? especializados em fauna silvestre e exótica. Quanto que ela pode chegar de tamanho? Esse aqui já é um indivíduo bem grande, assim, cerca de 1,60 m. Olha que legal. Que Dessas todas legal, aqui, qual que ali. pode... Que legal ali, acho. que legal comigo. Agora, essa Essa aqui, daí, ela não é muito grande, ainda. ainda. Ah, ela ainda está em desenvolvimento? Ela é um jovem. Esse animal pode ultrapassar 10, 15 quilos. Ó, Nossa, E ele muito tá com grande, 1,5 né? kg. Por isso que a gente mas fala Vai ficar muito maior, Ian. que a jiboia realmente ela é uma cobra forte, né? Grande. E é bonito porque você vê a diferença da coloração dela, né? É. É muito bonito isso. Aqui, ó, qual é o formato da cabeça dela? É triangular. Mais triangular, triangular. O que costumam falar desse formato de cabeça? Que ela é peçonha. Conta pra gente o que é isso. Essa é uma dúvida também. As pessoas sempre falam isso, né? Tem a cabeça triangular, o animal é peçonhento. E não é nada disso. Essa é uma regra, na verdade, que veio de outros países e que não funciona aqui na nossa Com a fauna. nossa fauna. É que eu acho que pensa muito na naja, né? Aquela coisa também de cobra. A gente tem essa exatamente. coisa de medo e ainda acha que todas são peçonhas. E ela não é peçonha, nenhuma dessas é, né? A gente não pode ter, Aqui no criar, né? Brasil, não pode comercializar nenhum animal peçonhento. Entendeu? São todas serpentes inofensivas. E elas são você falou de inofensivos, elas são dóceis, Ian? Por exemplo, assim, ela não tem peçonha, mas ela, por exemplo, numa situação de desconforto, ela pode atacar. Sim. Mas, em geral, esses animais, quando criados aí com a pessoa que estudou, Faz que se o manejo. preparou, que sabe fazer o manejo, eles costumam ficar tranquilos? Cara, ficam bem tranquilos. Os animais que a gente recebe, muitas vezes a gente não sabe de onde vem, eles já acabam, já são velhos e não dá pra ficar manso. Sim. Mas os filhotinhos que nascem com a gente saem mansinhos. Eles saem, porque eles É. já crescem acostumados com essa interação humana. Pode acontecer de levar uma mordida? Pode. Pode. Mas eu te garanto que dói muito menos do que uma brincadeira com um gato. Olha só. isso! Eu ia te perguntar se você já levou e se dava pra comparar. Então, menos do que um arranhão, uma mordida de gato que quem tem Sai em casa sabe que que dói. Ou o cachorro quando tem dentinho bem fininho. Meu que é Deus do nenê céu. ainda, né? Machuca. Filhotinho, dá aquela rasgada na pele. Elas têm os dentinhos bem fininhos, fazem uns furinhos assim, depois fica coçando que nem mosquito. Que nem mosquito, tranquilamente. Mostra essa da Amazônia também, que ela é tão Claro. bonita. Foi com ela que eu tirei foto antes de começar Nossa, o eu acho programa. linda. Já somos amigos, tá? E a gente chama de arco-íris, né? Porque ela tem essa coisa, quando você olha, ela fica meio que brilhando. Parece realmente um arco-íris, né? Quando a Ela dá luz, esse reflexo, né? quando a luz bate nas escamas dessas espécies de jiboia arco-íris, ela reflete esse espectro de arco-íris mesmo. Dá pra ver pela luz Olha do que estúdio linda, refletindo, gente. né? Você vê que dá um roxo, uma variação. Eu sei que muita gente tem medo, mas eu acho que é um dos animais Eu mais tenho também. bonitos que tem, porque... Agora eu fiz assim olha com a mão, isso. aí o Ela pessoal não de casa quis vai falar você. assim, você tá com medo. Ela não quis ir com você agora, não. Vai? Aqui, ó, Olha isso. vou mostrar. Olha aqui, gente, viu? Pra Olha. vocês não acharem que eu sou muito medroso. Ó, viu que Eu belezinha? sou muito, na verdade. Pra vocês não acharem que eu sou medroso a ponto de não pegá-la. Não é não, Abi, ó? Ó. E ela é forte mesmo, Ela viu? é forte, Ó, o bem jeito que ela forte. vai Ela abraça, né? abraçando, eu vou pensar nisso, que é um abraço carinhoso, né? É um abraço né, minha carinhoso. amiga? Não, você vai olha pro outro lado lá que o povo quer te ver. Oi. O povo que quer te ver. As jiboias arco-íris elas são ó o bem medo. fortes mesmo. Bem fortes, né? E como diz aquela gíria Brincadeira, antiga, gente, elas são brincadeira. serelepes. São serelepes. São mesmo, que elas ficam assim, ó, Nossa, agitadas. demais. Vamos fazer. Eles também assistem TV com a gente se quiser, Essa né? aqui fica Aqui, ó. o dia inteiro com você assistindo. Eu ia TV. perguntar isso, porque desde a hora que eles chegaram aqui, ele tá aqui parado e ele não esboça que vai, vou explorar o estúdio. É um animal bem tranquilo, assim, de ficar parado onde ele tá. Esse animal já está acostumado. Ele já foi para a escola também, ele já tá, está acostumado legal. a passar por umas atividades assim. Interagir com o já está não vai. acostumado a E interagir. o que ele come?
As iguanas são herbívoras. Então, só plantinhas. Então ela vai Saladinha. se alimentar de folhas escuras, né? Por exemplo, alface. Alface não pode. Ai, porque é claro, né? E faz Alface, mal. na verdade, Não qualquer nada, animal. né? Qualquer animal faz mal. Então, folhas escuras, frutas, legumes e sempre suplementado com cálcio em pó, que é muito importante para esses animais. E a gente falou, Ia, Interessante dessa questão ali do frio, né? Que quem tem cachorrinho em casa, gato, costuma perceber nessa época do ano que eles ficam amontoadinhos, quer ficar encostado para esquentar. Esses animais, muitas vezes, eles têm um comportamento diferente em relação à temperatura, né? Como que é no caso deles? É totalmente diferente, né? Diferente dos cães e gatos, eles não produzem o próprio calor. Então, por exemplo, agora que tá fresquinho, ele também tá fresquinho e vai ficar mais quietinho mesmo. Se ele pegar um sol, ele vai ficar mais agitado. É quando ele fica mais ativo. Porque o metabolismo acelera, entendeu? E a gente às vezes vê, por exemplo, quando as pessoas falam de cachoeira, que a cobra fica nas pedras, porque ela também precisa se aquecer, ela também precisa tomar um solzinho. Como é que isso funciona? Exatamente. Diversas espécies de serpentes também pegam um solzinho para se aquecer. No começo da manhã ali, elas pegam um solzinho, se aquecem para forragear durante o dia. Regular, digerir. É muito importante para esses animais. Por isso, quando você vai ter um desse em casa, você tem que controlar a temperatura, a umidade, esse micro-hábitat do animal. Tem que ter esses parâmetros bem controlados se você quer ter um sucesso aí, um bichinho desse em casa. Essas questões, elas influenciam no comportamento, no período reprodutivo deles? Tem um período do ano que, por causa de temperatura, de clima, por exemplo, é mais comum a gente encontrar eles na natureza? Sim, no inverno, por exemplo, as iguanas, no inverno, elas estão em período reprodutivo. Ou seja, agora elas estão entrando no período reprodutivo, vão começar lá a copular e lá quando voltar o calor, os filhotinhos vão estar hora que estão nascendo. os filhotinhos nascendo. O calor é muito bom para eles. Né? Olha só. E uma coisa interessante que a gente perguntou, como é que ele sabia, né, o que é o macho e a fêmea? E aí o macho, a diferença tá aqui, né? Mostra pra gente, fala pra gente. Tem algumas diferenças, às vezes engana, mas os machos têm essas escamas dorsais maiores, ele tem esse papo maior. É bom de papo. É bom de papo. Às vezes eles se comunicam entre si, eles balançam assim a cabeça, eles têm diversos tipos de comunicação, a pata para trás. E também aqui embaixo da pata tem uns esporos que o macho é bem maior. Ah, tá. Que caracteriza que e identifica quando é o macho. Eu adorei. Esporões, na verdade. Olha só, gente. Olha, seja sempre bem-vindo, Por favor, viu? Ia. Volte mais vezes aqui. Aguenta só um pouquinho que a gente quer finalizar o bloco com vocês aqui, Exato, pode? a gente volta pra Só pra despedir finalizar, aqui com pra vocês, despedir? e a gente segue conversando depois no intervalo, que é sempre assim, né? Mas já faça seu Instagram pra todo mundo. Certo. Pode acompanhar a gente lá, o criador Pet Serpente no Instagram, Pet Serpente mesmo. Nosso site está quase ficando pronto, então daqui a pouco lá no Instagram vocês veem. Ó, quem vai acompanhando pelo Instagram vai descobrir, então, em breve o site. Tá quase lá. Quase lá. Assim que estiver no ar. Que legal, né?